Capítulo 30. Quem precisa ser plausível quando se pode negar tudo? Encaro Hudson por um segundo, boquiaberta e completamente chocada por ele ter conseguido se livrar do transe no qual a carniceira o colocou. Viro o rosto para ver se ela decidiu soltá-lo, mas a vampira parece tão surpresa quanto eu. A expressão de surpresa dela desaparece sem demora, e é aí que começo a me mover, me interpondo entre ela e Hudson. Fico esperando que ele se livre do feitiço, já doido para pular no pescoço da carniceira, e a única chance que tenho de impedi-lo é me colocar diretamente em seu caminho. Afinal, não sei muito sobre o que se passa, mas sei que Hudson nunca vai correr o risco de me machucar, e isso significa que talvez eu tenha uma oportunidade de impedir que o pior aconteça, antes que tudo saia do controle de vez. Só que Hudson não está tão lívido quanto pensei que estaria. Está irritado, com certeza, mas ele já estava irritado logo antes de a carniceira o paralisar, e presumo que toda essa situação de ser forçado a passar algum tempo como estátua aumentaria a irritação em uns 200%. Em vez disso, ele está somente nos encarando como se esperasse uma resposta para uma pergunta. Olho para a carniceira de novo, e desta vez ela abre um sorriso digno de vovozinha. Ele não consegue se lembrar, meu bem. Se lembrar de quê? Pergunta Hudson, enquanto olha para mim e depois para ela. Eu devia contar tudo a ele. Hudson tem o direito de saber o que acabou de acontecer. Mas sei que se o fizer, essa caverna vai se transformar em um inferno. Por isso, considero melhor que ele não saiba o que aconteceu agora há pouco. Nada, eu digo. Vou contar tudo a ele mais tarde, quando já estivermos bem longe desta caverna. Hudson vai ficar bravo comigo, mas não faz mal. E vou ficar aliviada por ele não ter irritado tanto a carniceira a ponto de usá-lo como um brinquedinho mastigável. É uma situação na qual todo mundo vence e ninguém morre. Sim, sei que o meu padrão para situações em que todo mundo vence se deteriorou bastante desde que comecei a estudar na Academia Ketmir. Mas este não é o melhor momento para avaliar a questão. Não me importa o que você tenha que fazer, diz Hudson à carniceira, mas você tem que quebrar meu elo entre consortes com a Grace. Ela o encara com expressão curiosa. Achei que você estivesse me repreendendo por ter brincado de Deus. E você está argumentando que o poder exige ser abusado, devolve Hudson. Por isso, vá em frente, abuse dele mais uma vez e nos tire de toda essa merda em que estamos. Por um segundo, tenho a impressão de que a carniceira vai explodir por estar recebendo ordens de Hudson. E isso me dá muita vontade de puxá-lo até o canto da sala e insistir para que ele pare de provocá-la. Mesmo ciente de que ele não ouviu nada da conversa que ela e eu tivemos há pouco. Ele age como se quisesse ser agredido por ela. Ou como se quisesse mesmo destruir o nosso elo entre consortes. Este pensamento cai sobre mim como uma pedra gigante. Eu já sabia antes de virmos até aqui que Hudson não queria ser o meu consorte. E achava que tudo isso era uma espécie de piada cósmica. Mas agora que sei que ele provavelmente sempre esteve destinado a ser o meu verdadeiro consorte, bem, a sensação é de levar um chute ainda mais forte no estômago. Você precisa aprender a ter um pouco mais de respeito. Repreende ela olhando para ele com cara de poucos amigos. Me dê algo que eu possa respeitar e faça o que você pede. Retruca ele, devolvendo também o olhar agressivo. Sendo bem sincera, quase me esquivo quando ele diz isso, porque ainda não estou convencida de que a carniceira não pode destruí-lo. Mas em vez de rasgá-lo de um lado ao outro com milênios de poder acumulado, a carniceira pega seu cálice e praticamente flutua até o pequeno bar feito totalmente de gelo, que há do outro lado da sala. Chegando lá, bem devagar e com todo cuidado, ela volta a encher o cálice de sangue e toma um longo gole. Quando se vira, as chamas em seu olhar estão contidas, embora sua boca continue tensionada e os ombros rígidos. Então, murmura ela, e agora voltou a nos observar como um gato perigoso faz com um camundongo muito pequeno. Será que isso me deixa nervosa? Imagine. Vocês realmente querem quebrar seu elo entre consortes? Estou reconsiderando essa possibilidade, pensando tanto nas informações que ela me falou e confiando no meu instinto de sobrevivência, que grita para que a gente saia dali imediatamente. Mas Hudson já topou. É por isso que viemos aqui. Jackson e Grace não merecem essa situação. E no seu caso, o que você merece? Ela faz a pergunta soar como uma ameaça.
Sei exatamente o que mereço, responde ele, mas agradeço pela preocupação. Ela ligeiramente dá de ombros e faz uma cara que poderia ser interpretada com sua arrogância não é problema meu. E diz: há uma maneira pela qual vocês talvez possam quebrar esse elo. E que maneira é essa? Insiste Hudson. A coroa. Ah, o quê? Pergunto, mas Hudson deve saber exatamente do que ela está falando, porque toda a agressividade some do seu rosto. Ela não existe, diz ele. É claro que existe. Ela baixa os olhos e observa as unhas. Só passou algum tempo desaparecida. Ela não existe, repete Hudson. Mas não tenho tanta certeza disso. A carniceira não parece estar blefando. Nem um pouco. Cyrus lhe disse isso? Pergunta ela. É mais provável que ele não tenha conseguido botar as mãos nela. E agora não quer que ninguém mais saiba que o artefato existe. Isso parece ser exatamente o que Cyrus faria, e percebo que Hudson deve estar ponderando a mesma coisa, porque para de retrucar. Não está pronto para perguntar nada a respeito, mas também não está mais procurando briga. E isso é o ponto mais próximo de uma rendição que ele chega. O que a coroa faz? Indago, ainda bastante confusa com tudo isso. A coroa, supostamente, dá poderes infinitos a qualquer pessoa que a coloca na cabeça, explica Hudson com uma voz equilibrada. É isso, pergunto. Somente mais poder. Não subestime a coroa, adverte a carniceira. É um poder sem paralelo. Dizem até mesmo que ela dá a quem a usa o poder de controlar os 7 círculos. Espere, círculos? Como aquele conselho da qual nós fazemos parte agora? Pontuo para Hudson. O conselho do qual você faz parte agora, ele me corrige. Sim, com o meu consorte. Ele desvia o olhar e, droga, essa situação toda só piora e tudo o que digo está errado. Existem 7 deles? Pergunto. É claro, minha criança. Você não achava que havia somente 5 tipos de criaturas paranormais no mundo, não é? Você simplesmente faz parte de um desses círculos. Não faço a menor ideia de como devo reagir à notícia. Ela mal começou a falar e já me sinto como se fosse aquele emoji com a cabeça explodindo. Quem faz parte dos outros círculos? Faz diferença? Hudson questiona bem petulante. A carniceira faz de conta que ele não existe. Fadas, sereias, duendes, súcube, para citar alguns. Súcube, repito, e duendes caminhando pelo mundo e cuidando das próprias vidas. Duendes sempre se metem na vida de todo mundo, diz Hudson. São uma turma bem encherida. Não era o que eu estava esperando que ele dissesse, mas tudo bem. E essa coroa governa todos eles? A coroa traz equilíbrio ao universo durante bastante tempo. Os paranormais acumularam muito poder. Por isso, a coroa foi criada para equilibrar a situação. Mas onde existe um poder deste tamanho, sempre há cobiça. O desejo de exercer o poder sobre todos e sobre tudo. Ela sorve um longo gole de sangue. Há 1000 anos, a pessoa que tentou tomar posse da coroa foi Cyrus. É claro que ele faria uma coisa dessas. Ela desapareceu junto da pessoa que a usava e Cyrus foi à procura da coroa desde então. Encontre a coroa e talvez você encontre uma maneira de quebrar o elo entre consortes que tem agora, além de reparar o elo que tinha com Jackson. Capítulo 31. Tenho que conversar com um cara sobre uma fera. Deixe ver se eu entendi direito, eu digo a ela. A coroa desapareceu há 1000 anos. Há pessoas por todo o mundo à procura dela, incluindo o próprio rei dos vampiros. E você acha que Hudson e eu podemos encontrá-la? Eu não disse que achava que vocês podem encontrá-la. Eu disse que, provavelmente, é a única maneira de romper o elo. Ela vai até a sua cadeira e se senta outra vez. Desculpem, mas esses meus ossos velhos ficam cansados se eu passar muito tempo em pé. Não acredito nisso nem por um segundo, e uma rápida olhada para Hudson me informa que ele também não acredita. Mas nenhum de nós dois a acusa de mentir, ainda mais quando ela está contando essa história. Mas se decidirem ir procurá-la, eu começaria com a única pessoa que deve saber onde ela está, e como vocês já a conhecem, talvez haja uma possibilidade de que ela converse com vocês. Quem? Pergunto enquanto reviro a cabeça na tentativa de descobrir a quem ela pode estar se referindo. Até mesmo Hudson permanece em silêncio, tão interessado na resposta quanto eu.
Está me dizendo que não sabe? Diz ela, erguendo a sobrancelha. A fera imortal, é claro. Dizem que esse foi o motivo da prisão da fera, inclusive para que ninguém soubesse onde ela escondeu a coroa. A fera imortal? Repito com o coração batendo mais rápido. Já lhe disse, ela conversa comigo. Acha que posso simplesmente perguntar e ela vai me dar a resposta? Acho que já enlouqueceu a tal ponto que não consegue ir muito além das coisas mais básicas para sua sobrevivência. Mas é você quem deve responder a isso. O que acha? Eu me lembro da caverna que ele habitava e de como ele falava comigo, somente em frases bem curtas. Ele tentou me dar o seu coração. Acho que ele não se lembra. Acho que você só tem uma chance. Você precisa transformá-lo em humano. Ele está na forma de gárgula há tanto tempo que isso provavelmente o deixou louco. Espera aí, isso é possível? Pergunto porque tenho a impressão de que alguém devia ter me falado a respeito. Sobre, passa tempo demais como gárgula e isso pode acontecer com você também. Pois é, definitivamente tenho a impressão de que deveria saber disso. Séculos, Grace. Hudson se manifesta pela primeira vez depois de algum tempo. Você teria que passar séculos na fórmula de gárgula para que isso lhe acontecesse. Como você sabe disso? Questiono. Porque passei semanas pesquisando sobre gárgulas. Ele revira os olhos quando me encara. Acha que eu iria deixar você descobrir tudo sozinha se houver alguma coisa lá fora capaz de machucá-la? É claro que não, especialmente Hudson, que é tão excêntrico quanto pode, mas que também nunca deixaria uma pessoa de quem gosta encarar algo tão ruim sozinha. Sorriu para ele, e por um segundo tenho a impressão de que ele vai retribuir o sorriso, mas ele volta a fitar a carniceira no último instante e pergunta: como exatamente vamos transformá-lo em humano? Os olhos verdes da carniceira encaram Hudson antes que ela responda. Libertem-no. São as correntes que o mantêm preso na forma de gárgula. Quebrem-nas e ele vai se tornar humano outra vez. Já tentamos quebrá-las, eu digo, e não conseguimos. Vampiro, dragão, bruxa, gárgula. Aponto para mim mesma. Nenhum de nós conseguiu. Porque as correntes são encantadas. Encantadas. Hudson joga as mãos para cima. Está de brincadeira, não é? Quer nos mandar nesta busca maluca só para não virmos até aqui, não é? Hudson posiciona uma mão reconfortante em seu ombro, mas ele a afasta. Não, de jeito nenhum, Grace. Ela já tem todas essas regras idiotas que ficam cada vez mais insanas a cada segundo. Não podemos quebrar o elo. Ah, vocês podem sim, mas precisam da coroa. Só que ninguém sabe onde a coroa está. Ah, mas esperem aí. Alguém sabe. Mas vocês não vão conseguir tirar a informação dele. Deixe disso. É um monte de besteiras e ela sabe disso. Talvez sejam, sussurro para ele. Mas talvez não sejam. Talvez a gente deva tentar. Essa questão é tão importante assim para você? Pergunta ele e percebo que a raiva desapareceu do seu olhar, junto a todas as outras emoções. Não sei qual é a melhor maneira de responder à pergunta, então decido desviar do assunto por enquanto. Não precisamos tomar a decisão agora. Podemos ouvir o que ela tem a dizer e resolver depois. Tenho a impressão de que ele quer discutir um pouco mais, mas no fim, Hudson simplesmente suspira e faz um gesto que significa, você que sabe. Como podemos quebrar as correntes encantadas? Indago, embora esteja me sentindo tão sobrecarregada quanto Hudson, talvez mais. A carniceira olha para um de nós e depois para o outro, como se decidisse se deve ou não nos dizer. Mas no fim das contas, ela solta um suspiro discreto e fala. A única informação que sei é que vocês precisam encontrar o forjador, que foi quem criou as correntes. Inclusive, ele é o mesmo forjador quem criou esta pulseira que você está usando. Emenda ela com um pequeno sorriso para Hudson. Ele fez um conjunto inteiro de pulseiras que todos foram dados de presente para Catmere. Se quiserem quebrar as correntes da fera imortal, vocês vão precisar encontrá-lo. E como vamos encontrar o forjador? Pergunta Hudson. Sinceramente, ela faz um gesto negativo com a cabeça. Não faço a menor ideia.